Alô, 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 boa noite! Aê, obrigado! Tudo bem, gente? Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. E aí? Aê! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Gente, não tem muito tema hoje, eu vou só. Pra você ter uma ideia, eu nem selecionei nada para eu desenhar. Então a gente tá com o Clip Studio aberto aqui, vamos responder as perguntas e vamos lá. O que vocês acham? Tudo tranquilo? Obrigado pelo sub, gente. Obrigado, Hype Train. Obrigado. Deixa eu dar os avisos de início de live, né? Pra não perder o hábito. Primeiro, apoie a gente lá no Apoia-se. A gente tem várias recompensas, tem a imagem em alta resolução, tem vídeo de processo, tem arquivo em camada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada como é que é meu processo, lá no Apoia-se tem o link direitinho. A gente tem uma comunidade muito massa no Discord. Então, se vocês quiserem entrar no nosso Discord, o Discord é de grátis. É só entrar no Discord mesmo para trocar uma ideia com nós. Que mais? Acho que é isso, né? Avisa que dezembro não tem live. É verdade. Galerinha, olha só. Estamos chegando no final do ano. Final do ano eu passo a tocha pro Mike Azevedo, que ele vai fazer lives no Beneficentes no canal dele. E aí eu tiro um mesinho de folga. Então, para vocês, se vocês não acompanham ainda, acompanhem o Mike Azevedo aqui na Twitch. Ele e o Marco vão fazer um evento de final de ano que é muito, muito massa. Vale a pena demais acompanhar. Então, vocês vão ficar na companhia excelente desses dois e eu vou tirar folga. Então, dezembro não vai ter live, só para avisar para o pessoal não ficar desavisado aí quando eu sumir em dezembro. Mas vai ter recompensa no Apoia-se. Então, o Apoia-se continua normalmente. É só as lives mesmo que eu vou. Férias, né? Faz bem. Todo mundo devia ter. Quase Natal, SOS. Está acabando o ano. É real oficial. Gente, muito obrigada por todos os subs. Muito bom. Vamos lá? Bora desenhar? Bora. Pera aí, aqui é nós. Não tem nem nada aberto no Clip Studio, galera. Hoje eu estava away. E aí, como é que vocês estão? Tem perguntas? Vamos trocar uma ideia? Deixa eu acertar o meu circo aqui enquanto isso. Pode mandar a pergunta. Com carinho, com paciência, por favor. Deixa eu. Meu Deus do céu. Deixa eu virar a câmera para mim, né? É isso. Pronto, câmera. Sula, quando usar mais pontos de fuga em uma ilustra? Cara, não sei se tem uma regra de verdade sobre quantos pontos de fuga você usa numa ilustração. Esse lance de fazer uma ilustração inteira com 2 pontos de fuga, ele é uma simplificação. Ele já é uma forma mais simples de você entender o que está acontecendo. O que são pontos de fuga, né? Vamos lá, deixa eu botar o Lazy Zoom aqui rapidinho, que ele vai ser muito bom para essa explicação. Olha só. Qual é a treta com ponto de fuga? A gente tem uma linha do horizonte, né? Nessa linha do horizonte, se a gente for desenhar, deixa eu colocar a régua de perspectiva aqui direitinho. Ó, linha do horizonte alinhadinha aqui direitinho. E aí eu vou colocar os pontos de fuga bem pertinho um do outro aqui pra gente poder ver o que tá acontecendo, ó. Ó os nossos pontos de fuga direitinho ali, um em cada canto. Tá vendo direitinho? Ó, a gente tá vendo, tem um ponto de fuga na linha verde, tem outro ponto de fuga na linha laranja. Qual a treta? Qual a complexidade disso aqui? Isso aqui é uma simplificação, tá? Então, o que acontece? Se a gente tiver qualquer outra caixa aqui, se a gente tiver... A gente tem os pontos de fuga que estão ali, né? Ele tá ali direitinho. A gente tem um ponto de fuga que estava aqui, tem um outro de ponto de fuga que estava aqui. Se a gente tiver uma outra caixa e essa caixa estiver desalinhada, vamos supor que a gente vai vir aqui e a gente vai colocar uma outra caixa nessa mesma mesa. Deixa eu colocar ela num ângulo diferente. Olha só. Em teoria, a gente ainda está na mesma linha do horizonte. Essa caixa está em cima da mesma mesa que a primeira caixa. Só que agora a gente tem pontos de fuga diferentes. Então, cada vez que você tem um objeto diferente, cada vez que você tem um objeto que está desalinhado com o primeiro, você tem um par de pontos de fuga diferente.
Então é quase como se cada objeto que tem na sua cena tivesse seu próprio conjunto de pontos de fuga. A partir do momento que eles estão desalinhados, é isso que acontece. As coisas só vão estar no mesmo ponto de fuga quando elas estão alinhadas. Então, se eu vier aqui e eu for desenhar mais caixas nesse mesmo ponto de fuga aqui, deixa eu alinhar aqui de novo rapidinho. Infelizmente, o Clip Studio não trabalha com as regras de perspectiva do Laser Zoom do jeito que eu gostaria. Olha só. Se a gente for desenhar mais objetos nesses primeiros pontos de fuga, esses objetos eles estão alinhados com a primeira caixa. Mas se eu tentar desenhar alguma coisa baseada na caixa aqui de baixo, esses pontos de fuga não me servem. Olha só. Ele vai ficar extremamente diferente. Inclusive, os pontos de fuga estão muito perto, está causando distorção extrema aqui. Olha que massa. Então, se eu quiser fazer o ponto de fuga dessa caixinha aqui, eu tenho que vir aqui e colocar outros pontos de fuga. Ó. Vamos lá. E aqui agora a gente consegue fazer, ó, outros pontos de fugas na mesma direção da caixa. Agora a gente tem, ó, outras caixas em outras direções. Então, o que acontece? As coisas só compartilham ponto de fuga quando elas estão alinhadas. Se você desalinha as coisas, você cria um outro conjunto de pontos de fuga. Então, se você pega uma foto de uma mesa cheia de objetos, você pega uma foto de um quarto cheio de objetos e está tudo desalinhado, o que acontece? Você tem um grupo de pontos de fuga para cada um daqueles objetos. Então, quando a gente faz uma cena em 2 pontos de fuga, o que a gente está fazendo é uma simplificação. O que você precisa manter consistente é a linha do horizonte. Linha do horizonte sempre vai ter uma só. Linha do horizonte é a linha de altura da câmera. Essa vai ter uma só sempre. Mas pontos de fuga pode ter vários em vários lugares, inclusive fora da linha do horizonte. Então, lembra, quando você está fazendo uma cena com 2 pontos de fuga, o que você está fazendo é uma simplificação. Você pode ter, sim, vários pontos de fuga na mesma cena, sem perder muito controle do que está acontecendo. O que a gente não recomenda é que você tente desenhar, blocar uma cena super complexa, projetando todos os pontos de fuga ao mesmo tempo, porque isso vai virar uma bagunça. Aproveita que você está trabalhando no digital hoje em dia e use essas ferramentas que te ajudam a gerenciar esses pontos de fuga de um jeito melhor. Certo? Faz sentido isso tudo? Espero que tenha ajudado. Bora, o que mais? Sula, comentaram que a minha voz estava meio baixa. Eu tentei arrumar aqui mais perto do mic. Não sei se... Perfeito. Aqui Tá pra mim baixo tá de ainda. boa. Não, aqui pra mim tá de boa. Beleza. Sula, alguma sugestão para estudar cenários e os elementos que compõem estruturas de arquitetura, natureza ou até mesmo carros de uma maneira mais rápida e casual, mais ou menos como se fosse um estudo de gestual? Queria uma maneira de poder praticar, desenhar várias coisas para me Uhum. acostumar melhor a desenhar cenários e meio que tirar o tabu de construir o repertório e tudo mais. Isso. Olha só, o exercício que você quer é exatamente o exercício de gestual, mas em vez de você fazer com pessoas, você vai fazer com objetos. E aí você vai fazer eles de forma mais casual. A expressão que você usou foi perfeita. Você vai fazer eles de forma mais casual. É bem isso mesmo. Então é o seguinte, começa a fazer esses estudos de copiar coisas que existem de outras fontes que não sejam só pessoas. Vai ajudar a construir o seu repertório visual. Você vai começar a encontrar essas formas para você conseguir repetir no seu trabalho. Dá para estudar formas de arquitetura, dá para estudar carro, dá para estudar motor, dá para estudar um bocado de coisa. Eu tinha citado aqui numa outra live a disciplina chamada Dynamic Sketching. Dynamic Sketching é um pessoal que desenha direto na caneta com eles desenham direto na caneta com... ai, meu Deus. Com esse senso de perspectiva. Eles desenham com essa noção de estrutura. Os desenhos são todos muito bem estruturados, apesar de ser direto na caneta. Então, tem um cara... Deixa eu procurar uma referência aqui rapidinho. Aham. Tem esse cara aqui, ó. O nome dele é Peter Han. O Peter Han, ele tem inclusive cursos a respeito de Dynamic Sketching. Ele começa com essas estruturas aqui. Para o pessoal que conhece o Drawbox, isso aqui não vai ser muito novo, porque a ideia começa com o Drawbox, só que ele vai evoluindo isso e ele vai trazendo para você desenhar plantas, para você desenhar seres vivos, para você desenhar espaçonaves, desenhar formas abstratas.
e ele vem trazendo toda essa estrutura para o seu desenho. Então é um jeito muito legal de trabalhar. São cursos muito interessantes. Se vocês procurarem, tem cursos dele no YouTube, sabe? Se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar vídeos dele que foram postados gratuitamente. Então ele introduz essa disciplina para vocês. E é exatamente isso que você está procurando. É desenhar coisas com esse senso de estrutura para você aumentar o seu vocabulário visual. Então, pensa que o exercício, a estrutura do exercício é tipo um exercício de gesto. Você vai fazer pequenos exercícios com um timer e vai encher sketchbook, até você começar a desenhar coisas que estavam fora do seu vocabulário visual. Certo? Esse cara é muito bom. O Pedro Han, né? Tô vendo o chat. Bora! O que mais? Tá todo mundo zoando a minha voz. Gente, eu não mudei, eu sou a Lau ainda. Poxa vida. Agora A ela Sula tem ficou com pena microfone. de mim, gente. A Sula ficou com pena de mim. O microfone da Xuxa. Aí agora tem um Poxa, microfone decente. ela tá com o microfone decente. Lau agora em Dolby Surround. Eu vou falar assim agora só. ASMR. Acho justíssimo. Fazer só as perguntas assim agora. Oi, Sula, boa noite. Tem alguma dica de como estudar anatomia com livros? Recentemente comprei alguns, mas não faço ideia de como estudar. Então, para você estudar com livro, você tem que ler o livro. O que eu recomendo é separar o livro em pequenas sessões e vai fazendo os exercícios juntos com o livro. Copie os diagramas do livro. Pega aquela informação que o livro te passou e tenta pegar ela de outras referências. O livro de anatomia que a gente costuma recomendar aqui é o Dynamic... Não, Dynamic Sketching é da outra pergunta, Sula. É o Figure Drawing Design and Invention do... Meu Deus do céu. Memória tá ruim hoje. Do Michael Hampton. Isso, obrigado. O livro do Michael Hampton. Deixa eu pegar a capa para vocês aqui rapidinho. Peraí. Não vamos abrir o Amazon para ele não me dar docs, né? Para ele não botar meu endereço na tela. Esse aqui, ó. Figure Drawing Design and Invention do Michael Hampton. Esse livro é muito bom. Ele é muito bom para você começar a estudar anatomia. Tem os livros do Bridgman, tem outros livros de anatomia, tem outros livros de anatomia que são muito bons, mas esse aqui é um dos que mais consistentemente eu vejo dar bons resultados. E aí o que você vai fazer é isso? Você vai copiar os diagramas do livro, você vai pegar o que você leu naquele capítulo do livro e você vai ver de outras referências, você vai atrás de outras referências e vai tentar entender o que está acontecendo naquelas fotos baseado no que o livro te passou. Você vai tentar entender a estrutura do que você está vendo. O grande lance do curso de anatomia é você entender a estrutura do que você está vendo. Porque muitas das marcações de músculo, muitas dessas marcações anatômicas são sutis. Então você precisa pegar esses diagramas que simplificam e você precisa aplicar ele a outras referências, até você começar a enxergar o que você precisa de cada uma dessas estruturas anatômicas. Cadê? Onde é que está um bíceps? Onde é que está o tríceps? Onde é que está, sabe? Entender como é que funciona o braço, entender como é que funciona o abdômen, que vai te ajudar. Certo? Faz sentido isso? Então, estrutura, não tenta ler o livro todo de uma vez, vai fazendo os exercícios junto com o livro e não tenha medo de copiar os diagramas que o livro tem, tá? É muito pegar, observar e tentar, sabe? Deixa eu ver se eu tenho alguma... Pera aí que tenho sim. Pera aí. Uhum. Aqui eu tenho fotos que eu posso mostrar no stream. É isso. É importante. Eu tenho algumas fotos que eu faço estudando anatomia, mas as pessoas estão peladas e a galera do stream não gosta muito de gente pelada. Mas, olha só. Esse aqui é um perfil no Twitter. Se eu não me engano, eles têm em outras mídias sociais também. Não precisa ser só no Twitter. Mas eles têm fotos de referência desse jeito aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no livro, você vai ver a estrutura do braço, por exemplo, do abdômen. E aí você vai vir aqui e você vai tentar desenhar aquela estrutura em cima dessa foto.
Você vai tentar entender o que está acontecendo na foto. Você vai vir aqui e vai tentar entender o que está acontecendo com a perna. Isso é uma das coisas que vai ajudar a fixar a anatomia. Então você pode desenhar em cima da foto, tentar desenhar a estrutura em cima da foto que ajuda, ou pegar a foto e interpretar ela no seu sketchbook para você começar a desenhar a estrutura do jeito que foi sugerida no livro. Certo? São 2 exercícios que ajudam bastante a fixar o que a gente vê nos livros. Certinho? Nós, que mais? Sula, estou com dificuldade de conciliar juntar gestual com construção de figura humana. Uhum. Quando estou exagerando a pose, vejo o resultado final e descubro que minha figura virou um robô. Consegue me Sim, ajudar? sim. Olha só, de várias formas. Quando eu comecei a estudar gesto e anatomia, eu sempre tenho a sensação de que gesto e estrutura são coisas opostas. Então, o que acontece? É como se fosse uma escalinha. O gesto, a gente tem um desenho super solto, mas sem estrutura nenhuma. Estrutura, a gente tem um desenho mega tridimensional, mas mega robô. Então, o que você precisa encontrar é aonde aqui no meio que tá o estilo que você está procurando. Às vezes, quando a gente vai pegar uma coisa um pouquinho mais quadrinho, estilo clássico da DC, é um pouquinho mais estrutura. Você vai fazer uma coisa mais desenho animado, mais Steven Universe, é bem mais gesto. Então, aonde que está a sua direção de arte? Aonde que você se encontra nessa escala? Aonde que você quer que o seu desenho mire aqui, sabe? E aí você vai balancear a quantidade de estrutura de robozão, né? Com o quão solto você quer esse traço. Mas a minha percepção, a forma como eu entendi isso aqui é que gesto e estrutura são meios, são opostos da mesma medida, sabe? Então, se você foca muito em um, o outro dissolve. É meio difícil de fazer os dois ao mesmo tempo. Então a gente foca para fazer uma coisa que tá mais aqui no meio, mais balanceado. E aí você pensa na sua direção de arte. Se você quiser uma direção de arte um pouco mais solta, um pouquinho mais abstrata, a gente pode focar um pouquinho mais no gesto, deixar um braço um pouquinho mais curvo, deixar uma perna um pouquinho mais interpretada. Mas se você quer uma coisa um pouco mais realista, um pouco mais rígida em questões de interpretação de realidade, você foca mais na estrutura. Faz sentido esse pensamento? Pelo menos para mim foi como a coisa fez sentido. Certo? O que mais? Boa noite, Sula. Percebi que depois de um tempo investindo em fazer algumas artes nos últimos meses, notei que perdi de novo a motivação para desenhar, por conta de alguns estresses legais que a vida tem me jogado. Ah, Tem não. alguma dica de como manter a motivação mais linear e constante? Olha, eu queria poder te dar uma dica honesta sobre isso. Mas a verdade é que até a minha motivação varia bastante, ela flutua bastante, sabe? Eu tenho tido um tanto de dificuldade de manter as minhas rotinas de estudo agora que eu me mudei, agora que tem mais trabalho rolando, sabe? Teve estresse de final de ano, tem esses estresses da vida real que entram no meio do caminho. Então, eu acho que a coisa mais honesta que eu posso te falar é a seguinte, ó. Trabalha com o que você tem. Nem sempre a gente vai estar disposto a desenhar. Mas se desenho é uma habilidade que você quer adquirir, se desenho é uma habilidade que você quer trabalhar para ter, para você botar no seu currículo, sei desenhar, você vai precisar investir nela. E nesse de vai precisar investir nela, a gente precisa lidar com um pouquinho de disciplina. Eu vou fazer isso aqui porque é igual tomar remédio, é igual escovar dente. Precisa fazer quando você precisa fazer, sabe? Tem que fazer direitinho, senão não vai fazer. Vai ter uns períodos em que a gente vai ter umas baixas, que a gente vai dar umas desmotivadas e a gente vai passar um tempo sem desenhar, mas aí a gente respira fundo e começa de novo. E nessa hora, o que mais me ajuda mesmo é a disciplina. Eu faço porque eu tenho obrigação de fazer. Sabe? Não tem muito. Eu não tenho muito como deixar isso mais bonito. Eu gostaria muito que tivesse um jeito tipo, mas pensa nas estrelas e na lua e vai dar tudo certo. E não, cara. A gente vive num mundo que causa vários estresses na gente e esses estresses eles me influenciam demais. Inclusive, o dia de hoje. Então, o que eu faço mesmo é compensar na base da disciplina.
Tira a mídia social, tira as distrações, vou fazer pelo menos os meus 20 minutos. O que eu faço mesmo que acaba me ajudando é aquela coisa de facilitar. No dia que tá muito ruim, não é incomum eu abrir aqui e desenhar um monte de elipse, sabe? Eu vou vir aqui e eu vou focar. E aí, qual é o desafio que eu me dou? Eu quero que as elipses fechem. Tá vendo que a gente tá com essa remendazinha aqui, ó? Eu quero que a elipse feche direitinho. Então eu vou fazer várias elipses até elas ficarem redondinhas e até elas estarem fechando. E mesmo que isso seja a única coisa que eu consiga fazer no dia, pelo menos eu pratiquei desenho. Eu fiz meus 10, 15 minutos de elipse. Saca? Às vezes, chegar aqui e fazer a página de elipse é o que me ajuda a começar a fazer os desenhos de verdade. Muitas vezes a minha dificuldade é em começar. Eu sento aqui e eu não começo. Então, qualquer gatilho que me ajude a começar, qualquer coisa que me ajude a superar esse desafio inicial de começar, me ajuda a colocar na cabeça que eu tô desenhando e me ajuda a continuar no ritmo. Faz sentido isso? Mas isso é uma coisa bem pessoal. De novo, eu não tenho soluções mágicas. Eu só posso dizer como é que funciona pra mim. Certo? Exato. Às vezes a gente tá disposto, às vezes a gente só vai do que precisa. É exatamente isso. Muito bom. O que mais? Sula, boa noite. Eu não tenho uma pergunta específica, mas quero saber de você. Uma pergunta que você gostaria de responder, mas ninguém nunca pergunta. E aí tá perguntando pra mim também, e eu não vou fazer essa pergunta. Nossa, mãe, deixa eu ver, deixa eu pensar. É... Bah, que coisa, né? Peraí. Olha só, tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre, mas normalmente quando eu quero falar muito sobre o assunto, eu pego e falo, porque Sula é muito bocuda, né? Mas tem duas coisas que eu acho que vale a pena citar. As pessoas já me perguntaram como que eu uso meus pincéis. É uma pergunta que eu acho que vale a pena. Eu tenho muito pincel. Qual é a lógica que existe por trás da escolha de cada pincel? E eu falei um pouquinho sobre isso com o lance das edges, sabe? E cada um desses pincéis produz uma edge diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma edge mais macia. Se eu fizer se eu fizer ele com movimentos pequenininhos, o tal do flick, começa com a mão firme e aí faz um movimento para trás, ó, ele me dá uma texturinha a mais. E eu gosto muito dessa texturinha. Então, qual a lógica de eu escolher esse pincel? Quando eu quero fazer essa suavização ou quando eu quero mais textura. Essa textura é muito útil para fazer grama, por exemplo. Eu gosto bastante dela. E essa aqui de cima é como eu pinto muito cabelo. Então, existe uma lógica por trás de cada um desses pincéis. Existe uma razão pela escolha de cada pincel. E eu gostaria que vocês absorvessem que essa escolha ela pode ser lógica, ela pode ser intencional. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque às vezes você escolher seus 5, 6 pincéis favoritos é uma das coisas que vai ajudar a desenvolver seu estilo, vai desenvolver sua direção de arte e vai facilitar algumas coisas, tipo esse aqui é meu pincel que faz textura que eu gosto para pedra. Esse aqui é o pincel que faz textura que eu gosto para nuvem, então para coisas macias. E aí, eu tô citando esse exemplo pedra e nuvem porque eles são básicos. Toda vez que eu quero uma coisa dura, eu posso pegar essa textura de pedra e aplicar. Então, você vai fazer uma coisa metal mais desgastado. A textura de pedra vai funcionar. Você vai fazer uma coisa que tem a sensação que é sólida. Eu não vou usar a palavra dura de novo, porque o chat está bem ali. Mas se você quer uma coisa com sensação sólida, você pode trazer esse tipo de lógica de pincelada para sua pintura. Se você vai fazer alguma coisa macia, eu estou usando nuvem de exemplo, mas nuvem vai se aplicar a várias coisas. Se quiser pintar algodão doce, se você quiser pintar tecido macio, se você quiser pintar um travesseiro, se você quiser pintar aqueles tecidos de vestido que são mais transparentes, sabe? Todas essas bordas são parecidas, todas essas sensações são parecidas. Então existe uma lógica por trás de você escolher esses pincéis. E eu acho, assim, não precisa ter essa quantidade de pincel absurdo que eu tenho, pode ter bem menos, mas eu 100% recomendo que vocês variem, entendam para que servem os seus pincéis e tenham uns 5, 6 pincéis favoritos que vai dar uma enriquecida no trabalho de vocês. Isso, claro, falando dentro do pessoal que trabalha com coisa mais pincelada.
Saca? Não, se você trabalha com corzinha chapada, fiquem tranquilos que eu não tô falando pra vocês ter uma variação de pincéis, não. Apesar do que tem um pessoal que faz miséria fazendo trabalho com cor chapada e uns pincéizinhos diferentes. Fica uma delícia. Então, é um argumento assim, ó. Conheça a sua ferramenta, mesmo que ela seja no digital. Uma das disciplinas que o pessoal tem muito no trabalho tradicional é você conhecer sua ferramenta, saber como é que ela faz a marca, saber como é que ela funciona, por que que ela funciona daquele jeito. Então, é o mesmo argumento. Conheça a sua ferramenta, mesmo que seja no digital. Certo? Eu acho que é isso. 3 pincéis está de bom tamanho já. É isso. Mas use mais de um. Basicamente é isso. Um pincel só trocando só o tamanho eu acho um pouquinho limitado. Mas 3 pincéis está ótimo. 6 está ideal. Bora! O que mais? Sula, como virar diretor de arte? Deixa eu pedir para você fazer essa pergunta para uma pessoa que trabalha com isso. Faz essa pergunta para o Marco Álvares. Ele tem trabalhado com direção de arte, ele é art lead, ele estava falando da diferença entre direção de arte e líder, a posição de artista líder, né? Eles são pessoas que entendem bem mais essa posição do que eu. Eu trabalhei de diretor de arte só um período muito pequeno da minha vida. Não foi um período que eu adquiri tanta experiência assim para falar sobre esse assunto. Então eu vou pedir para vocês levarem essa pergunta para o Marco Álvares. Sigam o canal dele, assistam a live dele, subscrevam no canal dele também, se inscrevam na área de membros dele, que é fantástica, e façam essa pergunta para ele, que a resposta dele vai ser perfeita. Foi na bandeira, né? Foi na bandeira que eu fiz direção de arte. Faz bastante tempo já. Ah, saudades! Sula, tenho tido uma imensa dificuldade em desenhar cabelos. Simplesmente não consigo fazer algo natural, entre aspas. Uhum. Os cabelos sempre ficam muito blocados ou sem profundidade. Alguma dica? Tem uma live só de cabelo. A gente tem uma live sobre cabelos. Ela tá um pouquinho velha, então eu vou dar uma resumida aqui. Olha só. Uma das grandes dificuldades que o pessoal tem desenhando cabelo é que a gente se perde desenhando fio a fio. Eu normalmente, quando a gente fala de cabelo, eu cito o trabalho da Fernanda Soares aqui, porque eu acho que a Fernanda Soares pinta cabelo muito bem. E aí o que que acontece? Eu pego uma imagem dessa aqui e mostro pra vocês. A sensação que eu tenho, o que eu acho que absorve no pessoal é que o pessoal vê, é um monte de fiozinho. Se eu fizer um monte de fiozinho, vai dar certo. Não é bem isso. A gente precisa ter um trabalho de estrutura antes. A cabeça é redonda, os fios de cabelo em si, as mechas de cabelo, não os fios, as mechas de cabelo, elas têm volume. Então você tá vendo quando ela faz essa variação que a gente tem umas áreas mais escuras, a gente tem umas áreas mais claras e a gente tem essa sensação de que tem várias mechas de cabelo aqui. Tudo isso somado ao fato de que a gente pega esse fato de que a cabeça é redonda. Olha como é que o coque, a forma como o cabelo tá preso, passa a sensação dessa rosquinha que o coque faz. Então, a gente vai sombrear cabelo levando em consideração todos esses aspectos. Não é só fazer fio de cabelo nem mecha de cabelo aleatória. A gente tem que levar em consideração a estrutura também. Um dos jeitos de estudar isso, que eu gosto muito de sugerir, é estudando estátua. Estátua tem o cabelo que vai ter a sensação de movimento, vai ter o volume e é feito de pedra. Se a galera conseguiu fazer de pedra, significa que tem estrutura. Então, pega a estrutura do cabelo da estátua e aí renderiza ele de uma forma mais macia, que você vai ter uma sensação de cabelo que vai funcionar bem. Faz sentido? Então, é basicamente isso. Entenda a estrutura do cabelo. Entenda que o cabelo existe como forma tridimensional. Ele não é só uma coleção de linhas. Enquanto você estiver pensando no cabelo como uma coleção de fios ou uma coleção de linhas, vai ficar plano. Você quer pensar nisso como uma forma tridimensional. Você quer pensar nisso como uma forma com estrutura. E aí você vai renderizar isso de um jeito que apareça, que fique aparente que é feito de fios. Sacou? Basicamente é isso. O que mais? Bora. Boa noite, Sula. Socorro! Meio específico, mas como faz para pintar pessoas com cabelo feito de fogo? Como dar o Nossa. aspecto de que é fogo, mas ainda parecer cabelo? Tipo o Hades da Disney. Olha só. Fogo tem um gesto. Cabelo tem um gesto. E os dois se encontram no meio, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai. Deixa eu pegar. Deixa eu
Temos um rosto. Temos um rosto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a pintar esse cabelo com um gesto de fogo. Então a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai fazer. E o simples fato de que ele tá no lugar da cabeça, você vê como é que o gesto parece muito cabelo no vento? Fala que não é o espermatozoide mais feliz que vocês já viram. Mas tá vendo como é que parece cabelo no vento? Então você vai vir aqui e você vai renderizar esse gesto. E em cima disso aqui você vai fazer o efeito de fogo. Então o que a gente vai misturar? A gente vai misturar essa ideia do gesto aqui com a ideia do fogo. Então vamos lá, vamos trazer essa ideia. Olha só, eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui para eu conseguir fazer o efeito de fogo direitinho. Olha só. Vou fazer por partes para o pessoal não se perder. Vamos lá. Camada nova, preenche de preto. Vai botar essa camada em modo screen. Se eu não me engano, é modo divisão ou modo tela. Não lembro como é que foi traduzido. Mas é esse modo aqui, ó. Screen. Né? Aí a gente vai vir aqui. Layer, Correction Layer, Gradient Map. E aí eu vou pegar um gradientezinho, ó, que ele começa com preto e ele passa pelas cores do fogo. Eu vou, inclusive, editar essa cor aqui, porque essa primeira cor sempre me incomoda. Ela tá muito rosa. A gente vai pegar e vai botar ela mais vermelha, mais laranja. Isso. Agora a gente vai pegar e a gente vai agrupar essas duas camadas, tá? Agrupou. Entre essas duas camadas agora a gente vai fazer uma camada nova e a gente vai pintar com branco. E agora, olha só, à medida que a gente for pintando, a gente vai subindo naquele gradiente e o efeito de fogo vai acontecendo. Agora você vai seguir o gesto de fogo que a gente já tinha no cabelo, ó, e a gente vai conseguir a sensação de que esse cabelo, ele é feito de fogo. Existe aquele desenho da Disney, o Elementares? Acho que saiu como Elemental em português. Acho que elementais. Elementais? Que tem umas referências muito boas de fogo, sabe? De elementos. Era Elemental em inglês. Tem umas referências muito boas de fogo lá. E aí o que você vai fazer? Ó? Quando você pinta de branco, ele tende pro amarelo. Quando você pinta de preto, ele vai escurecendo e vai descendo até o vermelho. Ó. Então a gente consegue fazer todo o trabalho de modelagem desse fogo. Aí o que eu recomendo para vender o efeito no finalzinho? Peraí, deixa eu terminar aqui. Eu vou botar por cima disso aqui tudo, eu vou botar uma camadinha de overlay, vou pegar um vermelho torando e um aerógrafo. E vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Só para terminar de vender o efeito. Mas basicamente, se eu fosse fazer cabelo de fogo, a ideia era essa: gastar mais tempo na modelagem, gastar mais tempo no design desses shapes, que você vai chegar no resultado legal. Certo? Perfeito, bora! Chat, vocês são bobos. A carinha dele com o fogo na cabeça tá muito esse é o retrato de hoje, né? É isso. This is fine. This is fine. Boa noite, Super Sula e Super Lau. Valeu. Tenho gostado bastante das artes de Lorcana. Você saberia por onde estudar esse tipo de arte? Artistas e pessoas para seguir? Estou meio perdido, mas queria incorporar um pouco desse desenho no meu trabalho. Cara, o estilo de Lorcana é um estilo muito interessante. Eu gostei bastante da forma como eu vi. Ele tem algumas coisinhas que vale a pena citar. Deixa eu pegar umas referências aqui rapidinho. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de cabeça os artistas que trabalham com Lorcana. Mas você acha. Eu seguia muita gente no Twitter. E eu meio que parei de usar o Twitter, sabe? Então tá mais difícil de encontrar a galera. Mas vamos fazer uma análise rapidinha aqui, porque ela tem algumas coisas interessantes. Primeiro, olha só.
Eles têm essa coisa desse gesto, dessa magia, que eu acho que funciona super bem. Olha, eu tava falando a respeito, né? Quando você for fazer o fogo, faz o design do shape. Olha que shapes lindos que eles têm nas cartas. Então, todo esse trabalho de magia deles tem esse design de shape muito legal. Aí, a coisa interessante que eles têm é o seguinte, ó. Repara que existe uma texturinha na linha. A linha não é 100% sólida, ela tem uma texturinha e existe essa coisa de que a luz influencia na linha. Então tem áreas em que a luz aparece, a luz vai sumir com a linha, tá vendo? A gente tem linha até aqui, aí ela some atrás da luz. Então isso dá uma sensação de profundidade muito legal. E aí tem esse trabalho de textura. Olha o arremate da luz aqui com texturinha para fazer essa sensação, para casar com a sensação da linha, sacou? Aí o personagem é mais corzinha chapada e o cenário de fundo é um pouquinho mais renderizado, tudo com essa sensação de texturinha. Nada muito aerógrafo. É muito mais essas transições suaves com textura. E funciona super bem. Então, as coisas que eu prestaria atenção se eu fosse fazer um trabalho tipo Lorcana era o uso de linha, né? Essas transições com luz, essas transições com texturinha, e essa coisa do personagem ser um pouquinho mais cor chapada e o fundo ser um pouquinho mais renderizado, que funciona super bem. Agora, muita atenção no design de shape. Esse design de shape é importantíssimo para esse estilo funcionar. O shape, o design das cartas de Lorcana é sempre muito bonito. Então, foca nisso que vai ser sucesso. Nós, que mais? Sula, quando você está fazendo estudos de mídias diferentes, como aquarela para o digital, do digital para o grafite, como se faz isso? Sinto que o resultado fica mais diferente do que deveria. Por exemplo, vou fazer um cabelo no grafite que não consigo fazer no digital e vice-versa. Sim, sim. Então, isso é um pouquinho daquilo que eu estava falando hoje mais cedo de conheça sua ferramenta. Cada ferramenta vai ter uma característica diferente e elas vão funcionar de jeitos diferentes. Existem pontos fortes em cada uma das ferramentas, sabe? Para mim, existe. Peraí que eu vou falar uma coisa complicada. Então, botem asteriscos nisso que eu vou falar agora. Mas existe mérito em você tentar simular uma mídia com outra. Por exemplo, você fazer uma pintura a óleo que parece uma aquarela. Mas eu acho que é mais eficiente você explorar o ponto forte da mídia em si. Você sabe aquele pessoal que fazia pintura hiperrealista no Paintbrush? Antes do Paintbrush ter IA, que o pessoal. Aquele Paintbrush era uma ferramenta mega simples e o pessoal ia lá e tipo, olha, fiz um estudo da Mona Lisa no Paintbrush. É legal, mas pra quê? Faz sentido? Então, existe um fator legal você fazer um negócio desse, mas eu acho mesmo que o que a gente faz, aonde a gente mais tem potencial de ter um resultado legal, é se a gente explorar os pontos fortes de cada mídia. Então, se tem uma coisa que você faz melhor no lápis, faz no lápis e escaneia, traz isso pro digital, em vez de tentar emular isso no digital, sabe? Tem coisas que o digital vai fazer melhor, tem coisas que o lápis vai fazer melhor. Explora esses pontos fortes e trabalha com todos eles ao mesmo tempo. Conheça sua ferramenta no nível mais alto, sabe? No nível superior. Conheça todas as suas ferramentas. Certo? É basicamente isso. E sim, Tem? pro pessoal que tá perguntando, tem IA no Paint hoje em dia. Caramba, cara, nem o Aham. pente, Nem o Paint nem. escapou. Porra. Boa noite, Sula. Você acha que o pessoal tem idealizado muito ser artista de splash? Sinto que as pessoas estão um pouco obcecadas e parece ser quase uma carreira de estrelato para alguns. Eu acho que essa sensação sempre existiu, só que ela existe em bolhas. E a gente tá na nossa bolha gamer. Eu sinto muito que grande parte do meu público, grande parte do pessoal que eu interajo é gamer. Eu vejo estrelismos parecidos, eu vejo esse deslumbre parecido em outras áreas. Com o pessoal que trabalha para quadrinhos, por exemplo, e você trabalhar num grande título da DC Comics, por exemplo. Caraca, fulano desenhou Batman, sabe? Então eu acho que essas percepções elas sempre vão existir.
Essas coisas de tipo, cara, isso aqui é o ápice. Se você fosse bom mesmo, você estava trabalhando com isso, sabe? E eu acho que essa equação é um pouco mais complicada. A gente tem direções de artes que a gente gosta, a gente tem estilos, a gente tem formas de pensar que às vezes a gente só não é adequado para fazer splash, sabe? Então, para mim faz muito mais sentido eu encontrar um trabalho que eu consiga manter e que funcione de uma forma que é natural para mim pintar, do que eu me revirar para fazer uma coisa que para mim não é natural, sabe? Volte e meia eu comento aqui que o tempo que leva para fazer um splash. Quando você assiste um vídeo de um splash sendo feito em 1 hora no YouTube, dá a sensação que aquilo é um trabalhinho tranquilo, que a pessoa sentou e fez e em 1 semana tá pronto. Mas não é. É um trabalho de 150 horas, é um trabalho de 2 meses, é um trabalho de muita revisão, é um trabalho de muita minúcia, é um trabalho de polimento que tende é muito precioso, sabe? É muito cuidado com o acabamento. Então, não é todo mundo que vai ter saco de fazer um splash. E tá tudo bem. Existem outras posições que você se encaixa que tem importância tão grande quanto o pessoal do splash. O problema, a diferença, é que você sabe quando a gente tá assistindo um filme e você sabe que tem toda uma equipe de produção num filme, mas o nome que tá lá na frente é o nome do diretor. E aí as pessoas começam a dar muito mais crédito pro diretor do que devia, como se o diretor tivesse feito tudo no filme, e aquele filme, na verdade, ele é fruto de uma equipe toda. Faz sentido a comparação? Então, eu acho que sofre um pouquinho dessa coisa de tipo, fulano pintou a splash, isso aqui é o ápice do ápice. E na verdade é um trabalho de equipe, é um trabalho da pessoa que fez o design da skin, é um trabalho da pessoa que fez a direção de arte, é um trabalho que só está naquele lugar porque existe um trabalho de uma equipe por trás. E a gente costuma tirar um pouco de mérito da equipe e colocar todo numa pessoa só. Enfim, opiniões. Estou tendo opiniões hoje. É, faz sentido essa discussão. Sim, eu acho que rola um pouco o pessoal da comunidade idealiza um pouco, mas é muito porque é o que você consome. Muito uma posição de destaque, sabe? Mas existem outros trabalhos fodas que são menos conhecidos e são tão importantes quanto. Certo? Mas isso é para quem vai conhecer mais da área. Então, a gente sendo artista, a gente vai conhecer mais da área. Então, não fiquem presos nessa coisa de que Splash é o ápice da área, porque tem outros ápices em outras áreas que valem a pena ser conhecidos também. Certo? Uhum. Lula, tudo bem? Me sinto muito frustrada de não ter estilo próprio ainda. Nada tá definido. O que eu faço? Pergunta complicada. Olha só, eu não sei se eu tenho estilo próprio até hoje. No entanto, as minhas peças são reconhecíveis como minha. Então, vindo de fora, a percepção de fora é que eu tenho um estilo sim. Eu nunca me esforcei para ter um estilo. Então, muita da minha sensação de que eu não tenho um estilo vem desse fato de eu não ter decisões estilísticas claras. Eu prefiro pensar em estilo como direção de arte. Vamos supor que você é um animador. E como animador, você vai trabalhar. Sabe o pessoal que trabalha em anime? E aí eles têm cenas muito fodas. E aí, às vezes, eles estão trabalhando no Naruto, às vezes eles estão trabalhando no Boku no Hero. Eu não vou lembrar agora, mas tem aquele animador que quando ele desenha coisas sendo quebradas, tudo vira cubinho. E aquelas cenas são absolutamente fantásticas. Como que você, como animador, como que você se adapta ao estilo de cada um dessas obras, né? Desses projetos. Então, para mim, faz muito mais sentido pensar nisso como direção de arte. Eu estou trabalhando em direções de arte diferentes e está resultando em trabalhos com estilos diferentes. Não necessariamente aquela coisa do meu estilo próprio, sabe? Então, eu tenho umas soluções de direção de arte e quando eu não estou pensando nisso, elas acontecem. E eu acho que isso é meu estilo. O que você pode fazer para ajudar um pouco com essa sensação é perguntar se as pessoas de fora reconhecem estilo no seu trabalho.
Porque muitas vezes essa sensação, esse reconhecimento de estilo vai vir de outras pessoas e não necessariamente de você, sabe? E se você quiser, se você tiver necessidade de ter um estilo mais marcado, pensa nisso como direção de arte. Pensa em como que você pode mexer. A gente estava vendo as coisas no Lorcan agora, né? Pensa em como que você pode mexer para ter um shape mais alinhado. Como que você pode ter uma escolha de cor mais marcante. Exemplo fantástico, o Caio Io, por exemplo, com as escolhas de cores dele, tem cor que ele simplesmente não usa. Então a paleta virou uma marca registrada dele. Então, você pode começar a pensar nessas coisas, o que que você vai colocar no seu trabalho que vai começar a marcar essas decisões de direção de arte que vai dar a sensação que você tem um estilo. Certo? Faz sentido esse ponto de vista? Mas é uma sensação complicada. Você não é a primeira pessoa que me fala esse tipo de coisa. A gente já discutiu coisas parecidas na mentoria. E não se preocupe, pensa mais em direção de arte, continua desenhando do jeito que faz sentido pra você, que essa coisa do estilo vai aparecer. Certo? Que nem teu ovo, né? Su? Que nem o meu ovo. Frases que eu falei na internet. É isso. Igual seus ovos. Como procurar referências para a cor. Tenho muita dificuldade de colorir minhas artes. Fico ajustando o tom para lá e para cá até enlouquecer e sinto que parte dessa dificuldade vem de eu não saber exatamente qual o alvo para acertar a cor. Tem alguma dica? Meu estilo é mais cel shading. Olha, tenho. Quando eu estudei cor, eu estudei muito, muito, muito afinado com cinema. Quando você começa a procurar algumas uso de cor dentro de filme, você vê o tanto que cor é estilizado. Mesmo que. Por que filme é interessante nesse tipo de coisa? Porque quando a gente está trabalhando com ilustração, a gente sabe num nível muito mais direto que todas as coisas que entraram naquela peça são decisões. Alguém tomou a decisão daquela cor e está ali naquele lugar, naquela forma, sabe? Quando a gente está trabalhando com filme, existe a limitação de que isso precisa ser filmado. Alguém precisou estar ali, alguém precisou existir para estar na frente da câmera para aquela imagem acontecer, para a gente poder filtrar. Então essa limitação faz com que você entenda o quão intencional é o uso de cor. Quando as pessoas iluminam uma cena, ela realmente muda da água para o vinho. Ela muda radicalmente. Então, você precisa começar a entender como luz e cor é utilizado de forma intencional. E filme é um excelente lugar para a gente entender isso. Então, a forma que eu estudei isso foi em filme. Você pode estudar em animação também, mas eu super recomendo que você comece olhando por filme. Tem um site, infelizmente ele é pago, mas ele tem trial. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse site, nem que seja pelo trial, tá? Ele chama Shotdeck. E quando você está logado nele, você tem como escolher. Eu quero color picker aqui, ó. Eu tenho como escolher. São vários screenshots de filme, tá? Aqui são os aleatórios. Mas olha só, eu tenho como escolher cor pelo color picker. Então olha só, cenas azuis. Olha só quando a gente pega a cena azul, olha como é que o azul foi usado intencionalmente nessa cena. Olha como é que os tons de pele se perderam. Olha como é que a cor do cabelo está estilizada. Então, fica muito mais fácil de você começar a entender. Olha as cenas azuis, olha que fantástico. Vamos pegar cenas verdes. Vamos lá. Olha que massa. Começa a entender como é que iluminação e cor são coisas intencionais feitas no filme. Isso aqui é um nível de planejamento que às vezes a gente não tá botando no nosso próprio trabalho. A gente ainda fica muito preso naquela coisa assim, isso aqui é um tom de pele. E tipo, não, sabe? Olha esse tom de pele aqui, isso aqui é verde. Não, sabe? Se você for pintar essa cena, você vai precisar usar verde. Você não vai usar tom de pele, você vai usar verde. Junto com tons de pele, mas precisa do verde também. Então, você começa a ver o tanto que dá pra gente estilizar a imagem só com cor. Então, estuda cor em filme, que vai ajudar bastante. Shotdeck, fica a recomendação, é um site pago, infelizmente, mas ele tem trial, faça 1 milhão de e-mails, faça 1 milhão de trials, porque esse site é uma mão na roda. Certo?
Mas sim, filme. O pessoal de filme sabe o que tá fazendo, é muito massa. Tem uma centena de anos aí que o pessoal tá tentando fazer filme e contar histórias bem. Então vamos aprender com eles. Hum. Ah, Sula, como entrar no mercado da ilustração? Ai, meu Deus. Boa pergunta. Hoje em dia, não sei. Faz algum tempo que eu não tenho que passar por esse filtro. Faz algum tempo que eu não estou vendo as pessoas fazerem o caminho que era padrão. Você começar com umas commissions, começar com umas encomendas pessoais, começar com os projetos mais simples e você ir subindo até você pegar os projetos maiores. Hoje em dia, me dá a sensação de que cortaram muito dessas camadas iniciais, esses trabalhos que eram trabalhos de entrada. Me dá a sensação que você precisa ir direto para os trabalhos grandes. Então você precisa ter um portfólio maior e melhor do que você precisaria ter antigamente. Então as pessoas que eu acompanho, que estão entrando no mercado agora, estão entrando com um portfólio muito competente. Então, o jeito de entrar no mercado é. A gente discutia isso de alguns outros jeitos antes. E eles são jeitos um pouco cruéis de você entender o dilema, mas é assim, ó. Tem uma artista que ela é muito minha ídola. Ela é muito. Eu sou muito cadelinha da Carla Ortiz e da Cynthia Shepard. E a Carla Ortiz e a Cynthia Shepard são duas freelancers. Elas estão competindo comigo. Eu estou competindo com elas duas. Não tenho condições nenhuma de competir com elas duas. Mas no mercado não existe essa coisa de posição de entrada e posição para quem está mais avançado. A gente é competidor direto e era isso. Então sempre que eu competir com elas eu vou perder. E eu preciso ter isso em mente. Então o que a gente precisa saber é que a gente está nessa competição direta com seus ídolos. Então o que você precisa apresentar no mercado? Trabalho. Um portfólio bom o suficiente para competir com eles. De novo, não é o pensamento mais inspirador, mas é uma forma honesta de entender o que está acontecendo. Existem vários nichos, existem vários públicos, existem vários trabalhos, tá? Tem muito trabalho que a Cynthia Shepard e a Carla Ortiz não querem. E é provavelmente desses trabalhos que eu vou conseguir trabalho. Faz sentido? Então, é nesse espaço que a gente precisa se encontrar. A gente precisa encontrar um nicho onde o nosso trabalho é bom o suficiente e que pague bem o suficiente pra gente ficar nele. Certo? Espero que sim. Bora, o que mais? Sula, como eu posso desenhar renda? Sempre que tento desenhar renda, ou fica parecendo um tecido todo esburacado, ou fica tudo torto e esquisito. Olha, se você estiver fazendo estilão mangá, tem muito pincel pronto que ajuda com esse tipo de coisa, tá? Mas, se você estiver fazendo uma coisa mais pintura tradicional, mais essa estética pintura a óleo, né? ah, o jeito que a gente faz renda é com design mesmo. Não tem muito. Não tem muito. Não tem muito macete. É realmente sentar e bordar a peça, sabe? Por que eu uso essa expressão bordar? Para qualquer pessoa que já fez bordado, você precisa fazer os pontinhos um de cada vez. Não existe atalho. Você precisa bordar. Então, quando você vai fazer uma renda, quando você vai fazer a sensação de que um tecido é mais suave, o que eu normalmente faço eu vou fazer o design do tecido. Então, por exemplo, a gente vai ter a borda, a gente vai ter uma flor aqui. Isso aqui vai ficar extremamente graphic design is my passion, eu peço desculpa. Mas você vai vir aqui e você vai fazer o design do bordado em si. E aí o que eu faço é que eu vou bordar essa máscara, eu vou pintar essa máscara, sabe? Como se fosse uma renda mesmo. E aí a parte importante é a gente fazer esse design acreditável. Então, use referência, não faz o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Uhum. E aí, uma vez que essa máscara está pronta, eu estou fazendo uma máscara extremamente safada aqui, tá? Só contemplando. Uhum. Aqui, aqui. Aham.
Uma vez que essa máscara tá pronta, carrega a seleção, vem com o aerógrafo e pinta a sua renda de um jeito que faz sentido. Ó. Pode vir, inclusive, com pincel com texturinha, pra gente adicionar uma texturinha dentro da outra, e a gente vai ter uma renda que fica mais acreditável. Então eu pinto a máscara primeiro, carrego a seleção, pinto por dentro dessa máscara, até ficar com a sensação de renda. Não tenha medo de vir por cima e fazer uns ajustes, fazer mais umas manchas, até ficar bem parecido com a sensação de renda que você quer. Certo? Esse é o básico, esse é a forma, esse é o passo a passo básico. Só precisa gastar mais tempo. De novo, é uma coisa que leva tempo, porque precisa fazer design da renda em si, precisa fazer todas as distorções do tecido, leva tempo. Então, gasta o tempo que precisa ser gasto nisso. Certo? Nós, o que mais? Sula, boa noite. Quando vou colorir minhas artes, eu nunca consigo achar uma paleta de cores boa que não deixa a arte sem graça. É isso a pergunta. Tá, perfeito. Vai casar um pouquinho com a pergunta que a gente falou antes sobre como estudar cor. Escolhe uma paleta de cor de outro lugar. Não tenha medo de fazer esse tipo de coisa. Olha só que loucura. Deixa eu pegar a carta do Lorcana que a gente tava com ela aqui. Pera aí, aqui. Aqui. Isso. Imagina que você vai pegar essa paleta e a gente vai pintar. Pera aí. Peraí. A gente vai vir e vai pintar uma cena tipo essa aqui, ó. Ah, nossa, que grande, que gigante. Peraí. Só pra gente ter uma ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a substituir as cores. Eu não tenho, por exemplo, esse cinza de fundo. Esse cinza de fundo provavelmente ficaria como magenta da roupa do personagem. A gente tem os tons escuros e a gente tem muito mais rosas. Então eu começaria a trabalhar com muito mais rosas nessas transições, nessas áreas aqui, ó. Então, imagina o que ficaria se você pegar essa paleta de baixo e aplicar na imagem de cima. Começa a fazer esse exercício. Começa a fazer isso com paletas cada vez mais fora da casinha. Pega paletas que você considera bonita e aplica em coisas completamente aleatórias. Que você vai ver que vai dar uns resultados muito interessantes. Ficam umas coisas muito legais. E aí você vai começar a ter um pouco mais de controle sobre como que você escolhe as cores da sua peça. Então não tenha medo de experimentar, não tenha medo de abrir mão. A gente chama isso de cor local. E cor local, quando a gente está falando, eu tô debaixo de uma luz branca e tem pele. Então, esse tom que você está vendo no meu rosto é um tom, sabe, um salmãozinho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, sabe? Imagina que você fosse pintar a minha cara e você só tivesse acesso à luz azul. Só tivesse acesso à tinta azul. Como que você faz essa interpretação? E aí você começa a ter as ideias divertidas. Então, essa cor, esse salmãozinho que faz meu tom de pele, ele é o que a gente chama de cor local. O que você vai começar a pintar é o que a gente chama de cor contextual. Quando isso aqui está iluminado, a gente começa a ter cor em contexto. Quando a gente tem a cor em contexto, a gente tem esse tom salmão iluminado por uma luz azul, essa cor vira uma cor contextual e aí fica uma cor completamente diferente do que você espera. Então, pare de pensar em cor local. Pare de pensar que pele tem que ter cor de pele. Não tem que ter cor de pele. Pode ter várias cores. E aí começa a pensar nessa coisa da cor contextual e divirta-se. Certo? Bora pintar umas coisas fora da casinha. Sula, é meio que uma pergunta que já foi feita com outro texto, né? Aham. Sula, como fazer para voltar a ter gosto por desenhar? Sinto que perdi bastante. Então, de novo, eu não tenho pílula mágica para esse tipo de coisa, sabe? Eu sinto que a coisa da motivação para desenhar, eu sinto que essa coisa que a gente tem pra gente se manter desenhando, vem muito de resultados positivos.
Quando você faz uma peça boa, é muito mais fácil você se manter motivado a produzir do que quando você terminou uma peça que falhou. São nesses pontos de falha que costuma dar esse problema, sabe? Então, o que a gente precisa fazer é que a gente precisa estar constantemente produzindo coisas simples, mas coisas que você sabe que vão dar bons resultados. Eu faço muito sketch, eu faço muita imagem que são pequenininhas só para me sentir bem. Deixa eu inclusive demonstrar uma dessas peças. Essas peças, quando eu termino elas, eu falo, tá, eu ainda sei desenhar, então eu posso voltar para o trabalho, sabe? Mas são umas coisinhas bobas assim, ó. Senta aqui, faz um rabisquinho, sabe? Mexe com a cor um pouquinho, faz. E aí, cara, eu tenho vários desses salvos aqui. Ó, são vários sketchzinhos que eu sento aqui e brinco com cor, brinco com shape, brinco com composição. E eu tô constantemente fazendo esse tipo de coisa. Quando esses desenhos não dão certo, quando esses desenhos, quando eles não ficam do meu agrado, eu faço um estudo. Então eu vou sentar aqui e vou fazer uma cópia tipo essa aqui, ó. Falando em estudo de estátua, eu pego e faço, tá, olha só, eu ainda consigo fazer, o estudo fica bom. Não é que eu desaprendi, eu só tive uma peça que não ficou tão boa. E aí eu volto a desenhar. Então, muitas das coisas que me mantêm animado, eu sei que são peças que dão certo. E às vezes eu preciso me dar umas tarefas mais fáceis só para dar certo e eu ter essa sensação boa de que eu ainda sei desenhar. Esse é um dos jeitos de ficar motivado. Agora, existe esse problema um pouco maior que é a gente desencantar da área como um todo. E aí eu acho que entra numa discussão muito maior a respeito de motivação, talvez depressão, talvez, sabe, nossa situação no momento no mercado que está complicado de manter a motivação como um todo, e essa aí eu não sei se eu tenho como ajudar muito. Mas o que eu recomendo é que se a sensação de fazer um desenho bom ainda existe, se você ainda tem essa coisa da dopamina quando você termina um desenho bom e fala, hihihi, ficou bom, sabe? Faz uns projetinhos mais simples que eles vão animar pra gente fazer os projetos grandes. Certo? Boa noite, Sula. Como misturar estudo de perspectiva e gesto? Uh, olha só. O exercício de gesto. Gesto é uma disciplina de desenho que a gente estuda aquelas linhas de força, né? A gente estuda aquelas linhas longas que vão pela pose inteira. Como é que você conecta a cabeça no pé numa linha só, né? Existe o exercício de gesto. O exercício de gesto é você trabalhar com várias referências, com um timerzinho. Você bota uma foto aqui, 30 segundos, desenha a pose toda. 1 minuto, desenha a pose toda. 5 minutos, desenha a pose toda. Esse é o exercício de gesto. Como eu recomendo juntar as duas coisas? Se você conseguir fazer o exercício de gesto, pega a foto de 1 minuto, bota do lado e começa a trabalhar com poses que tem um pouco mais de perspectiva marcada, você vai conseguir juntar as duas coisas um pouco melhor. A minha recomendação são fotos de esporte. Esporte normalmente dá uns exercícios bem interessantes. Tem uma modalidade de esporte chamado roller derby. Deixa eu pegar umas fotos aqui rapidinho. Roller derby é um monte de gente andando de patins e trombando um no outro. Eu até hoje nunca entendi o que é o esporte em si. Eu sei que as fotos são muito massa. Então, eu pego, olha que gesto maneiro, olha que perspectiva massa. Eu vou estudar muito de perspectiva com fotos de esporte desse jeito. São as fotos mais dinâmicas, sabe? Outra coisa também, tem aqueles sites em que você pode carregar um modelo 3D escaneado dos modelos, sabe? E também dá para fazer uns estudos de perspectiva bem legal. Então, fazer o exercício de gesto com referências com perspectiva um pouquinho mais marcada. Faz sentido? É assim que junta as duas coisas. Mas, de novo, lembra daquele negócio que a gente estava falando no início da live sobre o lance do gesto e a estrutura serem meio que opostos. Um endurece o outro. Então tem que achar o meio do caminho para a perspectiva ficar bem marcada sem a gente sacrificar tanto do gesto. Nós! O que mais? 25 pessoas falando roller derby. Roller derby! Yay! Sula, Ah, de novo sobre cores. uhum.
Hã, eu tenho dificuldade em deixar as cores interessantes. Quando tento respeitar a luz e sombra, parece que o desenho fica sem graça. Quando tento usar as regras. Como deixar interessante como gerar interesse visual com cores? Composição. Estuda filme. Olha só. De novo, tem um paradoxo. Tem um problema específico. Peraí, volta mais um pouquinho. Tem um exercício que eu sempre recomendo pro pessoal fazer. Esse exercício é a pintura de observação. A pintura de observação não é para você pintar de foto. É para você pintar objetos da vida real. Eu sempre recomendo. O básico do exercício é o seguinte: vai lá na cozinha, pega 3 objetos, bota do lado do seu computador, ilumina com a lanterna do celular, com a luminária, como seja, sabe? Faça a área de luz e sombra que sejam bem óbvias e pinta o que você está vendo. E esse exercício de pintura de observação, se você fizer ele bem o suficiente, ele vai parecer uma foto sem graça. Por que ele vai parecer uma foto sem graça? Porque quando você começou a colocar os objetos do seu lado, você não pensou na direção de arte. Você não iluminou aquilo para ele ficar dramático. Você não escolheu objetos em que as cores elas formam uma harmonia interessante, sabe? Você não construiu aquela cena para ela ser interessante. Então, o próximo passo é você começar a construir pinturas de observação que sejam mais interessantes. Começa a compor a cena, coloca um tecido para ficar mais bonito, começa a ajeitar os objetos reflexivos para que você tenha um caminho na peça, para que você realmente mexendo com a composição. Faz sentido? Então, como é que você usa a cor de uma forma mais intencional? Quando a gente estava vendo o negócio do shot deck, deixa eu voltar lá no shot deck rapidão. Eu estava mostrando para vocês as pinturas por cor, né? Os color picker aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar shots amarelinhos. Mais para verde, né? Mas tamo próximo ali. Olha como é que você usa a cor de um jeito eficiente. A gente tem todo um contexto amarelo e a gente tem a área de realce, a gente tem o personagem principal com uma cor diferenciada. E a gente tem os outros objetos que precisam chamar a atenção dentro da paleta, mas próximo o suficiente para não se destacar tanto. É como se a gente fizesse uma hierarquia. O personagem principal está vestido de verde, os outros personagens eles estão mais próximos do amarelo ocre do fundo. E aí você vê que essa estrutura ela se mantém de vários jeitos. A gente sempre cria essa hierarquia do que é uma coisa mais importante, então ela vai ter uma reação, ela vai ter uma área de destaque. E a gente tem essa. Olha só, de novo. Olha, o contexto todo verde, o personagem vestido com azul e vermelho, que é o azul e vermelho que só tem nele na cena. E aí você começa a ver que isso é um padrão que existe com uma certa frequência. Olha de novo o uso do ocre e do verde, ó. Faz um pouquinho mais de sentido? Deixa eu explicar isso de um outro jeito, rapidinho. Peraí, não, a gente não quer notícias. Obrigado. Eu quero o meu círculo cromático. Só um instantinho. Uhum. Olha só, um dos jeitos de trabalhar com isso é assim, ó. A gente tem nosso círculo cromático aqui direitinho, né? Você vai montar a sua paleta de contexto mais ou menos aqui assim. Peraí. Meu lapisinho aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou falar, meu contexto tá aqui, ó. E minha cor de realce tá aqui. Então você tem tudo isso aqui para pintar o cenário. As cores que estão desse lado aqui você não vai usar. E aí você vai ter o objeto principal que tem uma cor só que chama atenção. E aí você começa a fazer essa hierarquia. Essa aqui é a cor mais importante. E aí a gente pode fazer os realces. A gente vem aqui e pega uma cor bem saturada no verde, pega um bem saturado no laranja. Elas são cores secundárias. Elas são cores que são menos importantes porque elas estão dentro da área de composição que você escolheu. Então, começar a usar essas cores intencionalmente. Começar a pensar que, tipo, vou fazer a ilustração toda dentro do rosa e do roxo. Vou fazer a ilustração toda dentro do laranja e do amarelo, como o Caio e eu faz. E aí você começa a ter um pouco mais de controle sobre suas cores. Certo? Eu devia fazer a live de cores de novo. Ela tá velhinha já, tadinha.
Sula, quais exercícios você recomenda para ganhar firmeza no traço? Estou há um mês usando a mesa digitalizadora e ainda tenho dificuldades. Sim. Firmeza no traço é uma coisa que vai demorar um pouquinho pra vir. Olha só, tem um cara chamado Will Terrell. Will Terrell tem um trabalho com linha, com line art, muito bom. E eu tive o prazer de conhecer o Will Terrell numa convenção. E eu perguntei pra ele como é que se fica melhor em arte final. E ele falou assim: pega todos os seus sketchbooks velhos, volta e faz arte final em tudo. Então, a gente precisa praticar fazer a arte final. Se você está sentindo que a sua linha não está firme o suficiente, você precisa praticar essa firmeza na linha. Começa a fazer mais arte final que vai ajudar com esse problema. Escolhe um pincel bom de finalização e vem com a disciplina de arte final. Tenta fazer na pressão da caneta a diferença de tamanho do lápis. Tenta trazer essa disciplina de fazer a linha de uma vez só. Sabe, a linha ideal. Trabalha mais com a Shura. Também vai ajudar na firmeza da linha. No geral, tá? Aquela regra que eu tinha comentado aqui. Uma linha certa, feita com calma, sempre vai ser mais rápido do que 10 linhas erradas feitas com pressa. Então, não é uma questão de fazer a linha rápido. É uma questão de fazer a linha com intenção. Você vai ver que às vezes fazer a linha mais devagar vai ajudar mais com essa sensação de firmeza do que tentar fazer ela rápido para resolver de uma vez só. No entanto, tem estilo de finalização que a linha é feita rápido assim, e aí precisa praticar. Normalmente esses estilos são mais digitais, e eu vejo o pessoal muito com a mão no Ctrl Z, porque você vai fazer 10 linhas até uma delas dar certo. E, de novo, é uma questão de gastar tempo. Um desenho de arte final leva tempo para ficar feito. Então não corre, faz com calma. Bora fazer mais arte final. Bora fazer mais arte final que vale a pena. Tá bom? Ah, acho que a ver com essa pergunta tinha uma pessoa perguntando como aprender rápido a fazer arte final e line art. E acho que é estudar. Sim, mas rápido não é uma palavra que a gente vai usar aqui. Olha só, eu recomendo ver vídeos de pessoas finalizando. Tem alguns vídeos muito bons. Tem um cara chamado Alfonso Dum. Deixa eu pegar as coisas dele aqui. Alfonso o quê? Alfonso Dum. D-U-N-N. Esse cara aqui, ó. Ele tem um canal no YouTube e ele tem alguns livros sobre arte final que são muito bons, tá? São esses livros que estão no banner aqui. Pen and Ink and Drawing. Eles são muito bons. Inclusive, esse aqui deu treta, porque o cara do Inktober copiou o livro do cara sim, enfim. E ele tem esses vídeos sobre arte final que são muito bons. Então eu recomendo você dar uma olhadinha. Ele tem alguns vídeos de exercícios que são muito bons. Dá uma olhadinha nos vídeos desse cara. Deixa eu botar o nome do canal de novo aqui. São muito bons. Então segue os exercícios dele e vamos desenhar mais. Esse é um dos caras que também me repetiu essa dica de pega os sketchbooks antigos e faz arte final em tudo. Faz arte final. Tem que pegar o manejo da caneta. Tem que fazer a prática da arte final em si. Não tem como escapar disso. Certo? Nós, Alfonso Dum. Sucesso. Sula, Hum, recentemente estou estudando acabamento e noto que alguns artistas usam linhas coloridas para acentuar detalhes. uhum. Poderia falar mais sobre isso para ter uma melhor noção de quando essas linhas são importantes no render? Abraço. Olha, depende muito da direção de arte, tá? Ah, deixa eu pegar. Deixa eu pegar coisas aqui. Depende muito da direção de arte. Um dos caras que eu gosto muito do trabalho que ele faz com linha colorida é esse cara aqui. O nome dele é Phil Noto, tá? E como que ele finaliza os desenhos dele? Olha que interessante. Ele tem essa coisa. Deixa eu ver se não, no Instagram ele vai abrir com má qualidade. Aqui, nós. Ele tem essa coisa de colorizar a linha, tá vendo? Ele não tira a linha de verdade, ele só coloriza ela e dá essa sensação de que a linha é um pouco mais avermelhada. E funciona super bem.
sabe? Então eu acho que esse tipo de acabamento ajuda demais na direção de arte. Dá essa vibe muito específica do desenho dele. O nome dele é Phil Noto, ó, tá ali o nome dele direitinho. E ele trabalha muito bem com essa coisa, ó, a linha colorida de novo, olha que massa. Olha a linha vermelha aqui. Então, existem alguns jeitos, existem algumas direções de arte que trabalham com linha colorida. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui. Peraí. Outro artista que trabalha com linha. Essa aqui não é tão colorida, mas ela trabalha com profundidade na linha dela também. Ela chama Abigail Larson. Olha que trabalho interessante. Deixa eu pegar um trabalho que a gente tem mais essa sensação da linha com profundidade. Olha que massa. A linha dela tem uma leve colorização. Ela tem um glowzinho, sabe? Então tem essa leve aura marrom na linha principal. E na linha de trás a gente tem essa suavização pro cinza, tá vendo? Quando ela força a atmosfera. Então, tem vários jeitos de você trabalhar com linha colorida. Tem várias direções de arte para você conseguir integrar a linha colorida no seu trabalho. É um estilo que eu pessoalmente gosto bastante. Eu gostaria de saber fazer isso aqui. É Abigail Larson, o nome dessa artista. Isso, obrigado. Então, começar a pesquisar como você quer integrar essa linha. Outras coisas que a gente tem que ponderar também é o seguinte: quão grossas vão ser as linhas, quão marcantes elas vão ser. Elas vão ser menorzinhas, mais fininhas? Porque, por exemplo, tem muito artista de mangá, tem muito artista que trabalha com estilo mais anime, que tem a linha colorida, mas super fininha. Quase parece que o desenho não tem linha, mas tem, tá lá e só tá super sutil. Também funciona, fica um estilo super bonito. Tem alguns artistas que trabalham com linha preta no contorno em volta e linha colorida no interior das shapes, né, das formas. Funciona também fica super bonito, sabe? Então, o que eu recomendo é faz uma pesquisa, descobre qual direção de arte que funciona melhor para você. E essa parte do descobrir tem que fazer teste. Faz umas peças mais simples, faz uns retratinhos, faz umas peças mais fáceis de ficarem prontas e testa as opções, vê qual que funciona melhor para você. Certo? Nós. O que mais? Meu Deus, já são 9h20. Ainda tem muita Boa noite. pergunta? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas Tá, uma aqui tá repetida, então são só 4. Sula, Bora que nós termina. Oi. como posso aumentar a qualidade da minha perspectiva? O que você indica estudar para aperfeiçoar desde a perspectiva de 3 pontos de fuga até olho de peixe e tudo mais? Nossa, estudar olho de peixe é uma loucura. Estudar olho de peixe é fazer amizade com o grid e desenhar mais no grid, tá? Segura aí. Tem um cara de uma faculdade de arte, é de Singapura, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem, não me citem nisso. Mas o nome dele é Feng Zhu. O Feng Zhu tem um curso de perspectiva que eu queria que esse curso fosse online. Isso aqui é alguns dos resultados dos alunos dele, do curso de perspectiva dos alunos dele. Então, isso aqui ele mesmo fez, esse aqui é um dos desenhos dele, né? E tudo que eu vi sair desse curso é incrível, incrível. O que eu recomendo, tá? O que eu sei que é uma das recomendações desse curso. Faça amizade com o grid. Aprenda a desenhar no grid. O grid vai guiar esses desenhos mais complexos. Usa referência, mas o que eu queria mostrar mesmo, um dos exercícios que eu sei que é muito legal, eu sei que o pessoal tem um pouco de asco com isso aqui, mas sente só. Se você começar a desenhar insetos são orgânicos, eles são complexos e eles têm simetria. Você consegue começar a praticar essa coisa do desenho no grid com objetos que são um pouco mais simples do que desenhar um cenário inteiro. Então, você pega um desenho desse, sabe? Pega uma formiga, pega um marimbondo desse
e começa a girar ele no grid. Faz a perspectiva das asas. Faz a perspectiva das perninhas. Realmente puxa os detalhes. Não simplifica, não. Puxa os detalhes mesmo. Você vai ver como é que vai ficar mais fácil de começar a desenhar no grid. Dá para fazer isso com objetos mais simples. Dá para fazer isso com objetos mais complexos. Mas eu, pessoalmente, acho que insetos... Pega um inseto que não te dá tanta aflição e começa a fazer com os insetos. Porque a perspectiva de asa e perspectiva de perna é um desafio. E quando você começa a acertar, a sua perspectiva fica muito melhor. Então, para fazer esses exercícios de perspectiva mais complexos, desenha no grid. Não tenha medo de desenhar com o grid. Aprende a navegar o grid. E aí começa com formas orgânicas e formas inorgânicas e vamos desenhar no grid. Certo? Eu sei que esses desenhos de insetos são muito massa, cara. Esses desenhos de animaizinhos. São muito show. Nós, que mais? Sula, Oi. não, eu quero uma repetida de novo. Ah, Sula, tá. ensina a fazer bola de magia, tipo a bola que a Ari segura na splash art dela. Estou tentando, mas não consigo. Eu sinto que tu já respondeu essa pergunta. Ah, peraí. Peraí. Então, olha só. Isso aqui, sabe o tutorial que a gente fez ali do cabelo de fogo? Ele vai ser próximo disso aqui. A diferença é o seguinte: a gente vai usar um degradê diferente, né? Ele não tá pintando mais fogo. E a gente precisa do contexto. Você consegue reparar como é que atrás da bola de energia tem uma aura azul mais escura? Esse azul mais escuro é uma das coisas que permite o azul claro parecer tão brilhante. Então a gente começa construindo esse contexto, começa escurecendo a área. E aí a gente vai lá, agora eu vou fazer mais rapidinho aqui, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Vamos, isso. Aqui. Pera aí. Nós. E aí a gente vai vir aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai construir essa área. Ó, eu vou vir aqui e vou começar com uma área mais escura. É a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente está preparando o terreno para o nosso efeito. A gente constrói esse efeito. A gente constrói isso aqui com variação de cor, faz ele direitinho, sabe? Mas a partir do momento que a gente passa para cá, ó, agora é uma questão de vir aqui e começar a dar design no shapes. Igual a gente estava comentando nas coisas do Lorcana. Ó, o shape tem que ser interessante. Ó. E tá vendo como é que a base escura ajuda na sensação de que isso aqui tá brilhando? Se eu tirar a base escura, olha como é que o efeito fica bem menos forte. Então, não esqueça de construir essa base para você construir o efeito em cima. O outro macete que eu posso passar para isso aqui, deixa eu só fazer mais mais um macetinho aqui para vocês rapidinho. Eu quero isso aqui. Espera aí, esse aqui. Uhum. Olha só, foto de fumaça. Vocês conseguem algumas fotos que são foto de estoque. Essas que você compra, sabe? Olha que interessante. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou passar. Uhum. Deixa eu agrupar aqui. Olha como é que fica bonito essas fotos de fumaça com esse efeito. Olha que massa. Então a gente vem aqui, ó. Pega aquele modo de distorcer e começa a brincar. Isso. Pera aí que eu matei o Clip Studio aqui só um instantinho. Aham. E aí você aplica isso na sua ilustração como fizer mais sentido. Certo?
pode brincar com Liquify, pode brincar com distorcer, mas fica massa o efeito. E aí dá pra gente combinar as duas coisas, ó. Certo? Faz sentido? Eu acredito que foi assim que esse efeito foi pintado. Não esqueça da base. Não esqueça que você precisa preparar o terreno pro efeito ficar bonito. Certo? Bora! Eu, O que mais? eu postei o tweet que tu explica isso passo a passo. Ah, muito obrigada. Pra vocês terem de Hum, referência. uhum, muito de nada. O passo a passo tá no Photoshop, mas ele funciona no clipe Funciona também. igualzinho no Clip Studio. Ah, Funciona no Procreate também, viu? a última pergunta é uma pergunta filosófica, Sula. Manda. É excelente pra gente terminar. Qual o limite da arte? Estava vendo aqueles icebergs do DeviantArt e queria abrir essa discussão com alguém que conhece ele há mais tempo. Ah, peraí. Peraí que eu tenho... Peraí. Deixa eu inclusive voltar aqui. Deixa eu voltar pra cá. Então, é muito difícil a gente entender o que é arte e o que não é. Arte é comunicação? Arte é um produto? A gente reduz arte a só coisas que são vendíveis? A gente expande arte para qualquer comunicação ser arte? É muito difícil definir esses limites. É muito difícil você sequer limitar a arte a certas, certas atitudes, certas habilidades. Por exemplo, cozinhar é arte. Pintar a gente sabe que é considerado arte, sabe? Mas cozinhar também é. Fazer uma cirurgia é arte. É, eu acho, no geral, essa resposta a gente não precisa gastar tanto tempo com ela, sabe? O que a gente precisa, tá? É entender o que a gente valoriza. E o que eu acho que acontece nessa discussão, de verdade, serinho mesmo, é que a gente tende a colocar o título de arte, a gente coloca essa etiquetinha de que é arte em tudo que a gente valoriza. Então, as coisas que a gente não dá valor, a gente fica ofendido quando elas são chamadas de arte. Faz um pouquinho de sentido essa lógica? Então, o que é arte sempre vai ter um pouquinho de pessoal. Sempre vai ter um pouquinho do que a pessoa que está vindo, a pessoa que está interpretando, considera arte ou não. Eu não sei se a gente precisa necessariamente todo mundo concordar sobre aonde começa e onde termina a arte. Deixa eu fazer um desvio na discussão, rapidinho. Quando a gente está passando uma mensagem, quando a gente está vendo um filme, quando a gente está passando uma mensagem no Instagram, quando a gente está vendo um tweet, sabe? Uma bucetada. A gente esquece que o leitor, a parte que está ativamente decodificando aquela mensagem, ele faz parte da mensagem em si. Se eu te descrever uma árvore, olha, onde eu cresci tinha uma árvore e ela era grande e ela era torta para um lado e ela tinha copa com verde escuro e tinha vários galhos. Você não tem como imaginar a árvore que eu estou descrevendo. Você está usando as árvores que você conhece para construir uma imagem de uma árvore que encaixa na minha descrição. Você está efetivamente criando uma árvore nova. E existe como fazer um argumento. Esse hábito, essa ação de interpretar é uma forma de arte em si. Você aprender a ler as coisas é uma arte também. Faz sentido o nível da loucura? Então, é muito difícil a gente concordar no que é arte por causa disso. A leitura, a parte que recebe a mensagem, tem um papel ativo na interpretação dessa mensagem. E a gente não tem como ter controle sobre 100% do processo. Por mais que a gente fale muito a respeito de controlar, de planejar, de, sabe, colocar significado e leitura, e a gente sempre vai bater no problema que a decodificação da mensagem é uma parte ativa da mensagem em si. Complexo, né? Mas faz sentido a parte da discussão? Então,
O que eu recomendo, honestamente, é não perca muito tempo com essa discussão do qual é o limite da arte. Entenda o que é arte pra você. Entenda pra você o que você valoriza como expressão artística. E não se preocupe se os outros não concordarem com isso. Essa interpretação ela sempre vai ser um pouco pessoal na minha opinião. Gente, vamos aproveitar pra gente. A gente tá nesse momento. Estamos no dia de hoje, né? E vamos lembrar que existem pessoas com opiniões diferentes, existem pessoas com interpretações diferentes do que a gente está acostumado. E isso vai valer para tudo, inclusive para arte. Lembra que tem gente que nem considera, acho que para o meu público aqui, para vocês que estão aqui na live, ninguém aqui vai questionar que videogame é arte. E tem pessoas que discordam que videogame é arte. Que arte é só coisa clássica feita à mão, sabe? Arte é só pintura, música e era isso, sabe? Então, o mundo é muito maior do que a gente tentar fazer uma definição que enquadra todo mundo. Principalmente nesses assuntos mais abstratos. Então não se preocupa muito, sabe? Em tentar definir arte para os outros. Define arte para você. E eu acho que é um ponto de vista um pouco mais saudável da gente lidar com essa discussão, porque senão a gente se perde nisso sinistramente. Certo? Mas é esse grau de loucura que estamos trabalhando. Só lembrando para vocês mesmo que a gente não tem 100% de controle da mensagem. Inclusive, deixa eu fazer só mais uma tangente aqui antes da gente encerrar, né? Não foi o mangaka do Chainsaw Man, que fez uma obra falando que, cara, não era tão profundo assim, vocês viram mais coisa do que tinha na obra original? Então, de novo, faz parte desse complexo da gente não ter 100% de controle sobre a mensagem. Às vezes as pessoas vão ver mais coisa na nossa mensagem do que ela tem. E aí a gente surfa, cara, é isso, a gente aproveita, entendeu? Às vezes vai sair completamente do controle. Mas enfim, é isso. Pensamentos para vocês encerrarem a noite aí. Certinho? Gente, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Espero que tenha sido útil para vocês. E semana que vem a gente volta. Eu tô tentando me organizar para voltar com as lives no YouTube antes de fazer minha pausa de final de ano. Então eu ainda quero fazer live no YouTube esse mês. Então fiquem ligados que nós volta. Certinho? Beijão, Uhum. galera. Obrigada, Lau. Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Beijo, boa noite. Tchau! Tchau, chat. Agora com a CMR.